Eu vou contar uma história para vocês de um jovem. Quando era mais jovem, ele trabalhou como ajudante de pedreiro. A parte do trabalho é preparar a massa e usar uma enxada muito pesada. Logo nos primeiros dias, por ele não estar acostumado com aquela rotina, a mão dele encheu de bolho, causando muita dor. Porém, depois de algumas semanas, essas bolhas estouraram e transformaram em calo. E onde doía, passou a ficar insensível. Aí eu resolvi compartilhar para você um tema muito importante que aparece na Bíblia: o pecado contra o Espírito Santo, como conhecido pecado imperdoável. Ele é uma espécie de calo criado na consciência do pecador que consiste na prática do pecado. Para compreender melhor, vamos analisar o capítulo 16 do Evangelho de João. Nessa sessão, a apresentação do ministério do Espírito Santo, as palavras de Jesus, ele teria 3 funções principais. A partir do verso 8, lemos: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. É importante destacar que, segundo a Bíblia, a primeira missão do Espírito Santo é de convencer que somos pecadores. E isso é necessário, que a Bíblia deixa bem claro que nós não conseguimos enxergar nosso pecado. Nós somos cegos para a nossa própria condição. O Espírito Santo que abre os nossos olhos para ver quem nós somos. Na verdade, sem ele, nosso pecado não nos incomodaria. Compreendendo essa função do Espírito Santo, podemos agora entender qual é o pecado contra ele. A missão principal do Espírito Santo é nos alertar do nosso pecado. Pecar contra ele não dá ouvido aos seus alertas, se afastando gradativamente da sua voz. O Espírito Santo dá passos longe da sua influência, até se afastar completamente dele. Sim, infelizmente, existe um ponto sem volta, quando a voz do Espírito Santo não é mais ouvida. Então, o pecado não se incomoda mais. E se eu não enxergo o pecado, não sinto necessidade de pedir perdão, dessa forma o pecado imperdoável não é um pecado que Deus não tem capacidade de perdoar, mas sim um pecado que o pecador não pede perdão, não se incomoda mais com ele e não pode mais ser perdoado. Entendeu? Por isso, meu apelo nesse momento é: se você me ouve agora, está pecando recentemente com algo, pare. Quanto mais você insistir no pecado, mais ele não vai se incomodar em você, e o calo espiritual vai criar na sua consciência. Aquilo que te incomodava não vai te incomodar mais. Então, ouve a voz que está no seu coração. Ela é a voz do seu amigo, que é o Espírito Santo. Então, levante, arrume a sua cama e vai ser Jesus para as pessoas. Tchau!